Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos instrumentos do Senhor para o avanço do Teu reino, para a expansão do Teu evangelho, também com os nossos recursos. Obrigado, Senhor. É um privilégio para nós que seja distribuído conforme a orientação do Teu Santo Espírito. E que o Senhor, em tudo que fizermos aqui, a maneira que administrarmos, o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos e oramos em o nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, Vinícius, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, o Vinícius, eu conheci ele na empresa, a gente trabalhou junto há algum tempo, alguns anos numa empresa, e aí ele liderava um pequeno grupo que acontecia às sextas-feiras em um outro espaço, que era uma igreja que havia perto da empresa. Aí eu fiquei sabendo, eu falei, vou lá. E aí toda sexta-feira, meia hora mais ou menos, que durava uma hora, meia hora, na hora do almoço, toda sexta-feira, a gente ia lá, louvávamos ao Senhor, a palavra, e aí a gente na hora do almoço, tínhamos esse tempo, depois voltava para o segundo tempo. E voltávamos edificados, né? Pequeno grupo, glória a Deus, Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Deus. Esse é o poder do pequeno grupo. O Digão falou bem aqui, tantas coisas que o Senhor faz em nós e através de nós, nos pequenos grupos. Então não deixe de participar, você que pode, esteja conosco e seja edificado também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, no Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Salmos 20 a partir do versículo 1. Salmos capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim o salmista: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, do Senhor, ou do santuário, te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus e responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém, irmãos. Irmãos, nós sabemos que o livro que você abriu comigo aí, o livro de Salmos, é o maior livro da Bíblia. Tem 150 poemas, foi escrito em mais ou menos o período de 1000 anos e contém diversos autores. Talvez o autor mais conhecido seja Davi. Nós conhecemos muito bem, mas tem outros também. Moisés escreveu, Salomão, Asaf, tem outros autores. Mas talvez o que nós mais conhecemos é o Davi. E esse livro, com 150 poemas, é dividido em 5 livros. Do 1 ao 41, o primeiro livro. Do 42 ao 72, outro livro. Do 73 ao 89, outra parte do livro. Do 90 ao 106, a outra parte. Do 107 ao 150, a outra parte. E os salmos têm vários estilos. Não sei se você já reparou. Salmo de louvor, salmo de penitência, salmos que nós chamamos messiânicos. E eu não sei se você já passou por essa experiência. A Bíblia fala a nós, não fala, irmãos? A Bíblia fala conosco. Mas eu não sei se você já passou por essa experiência de ler os salmos ali e o sentimento do salmista sendo o seu sentimento. Às vezes aquela angústia, às vezes aquela aflição. E o que ele fala, você fala, olha, eu estou sentindo isso também, Deus.
Eu estou passando por isso também. Olha essa angústia também que o salmista está expressando aqui. Eu também estou nessa angústia. Eu estou aflito. Eu estou preocupado. Eu estou sendo perseguido. Uma perseguição diferente, mas já passaram por isso, irmãos? Eu já passei por isso muitas vezes, porque no Salmo nós encontramos essa experiência. Do Salmo também falar do que nós estamos passando, dos nossos sentimentos. E esse Salmo que você leu comigo aí, irmãos, esse Salmo é o Salmo de Davi, e é uma oração. E dizem os estudiosos que essa oração acontece antes de uma batalha. O salmo que você leu comigo começa e termina com uma súplica, para que Deus ouça a oração e dê vitória ao exército de Israel. Do capítulo 1, ou melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 5, a gente percebe que o povo ora pelo seu rei. E dos versículos 6 ao versículo 8 aqui, o rei Davi encoraja o seu povo, irmãos. Escute isso. Nessa época aqui, irmãos, o rei de Israel era a vida da nação. O rei de Israel era o fôlego da nação. De modo que quando o exército inimigo atacava a nação, queria acabar com o rei, atacava o rei, concentrava o seu ataque ao rei, porque ele era o fôlego da nação. Protegia a nação. O exército, então, se concentrava a atacar o rei de Israel. E nesse sentido, irmãos, porque o que Davi faz? Lutava pelo povo, direcionava o povo. Davi guerreava, orientava o povo. E nesse sentido, irmãos, o rei Davi aqui, e na verdade, melhor dizendo, Davi é um retrato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Você passa por lutas, eu passo. Você passa por adversidades, eu passo. Você passa por tempestades, eu passo. A nossa vida, ela não se desenrola em um parque de diversão. Nós temos batalhas, nós temos lutas, nós guerreamos muitas vezes, mas agora você faz parte de um povo, você tem um rei. Agora você não luta sozinho, você faz parte de um povo que tem um Senhor, e esse Senhor também é um Salvador. Você está passando pelas lutas, pelas adversidades, mas você tem alguém que intercede por você. Você não vive aqui sozinho, você não vive aqui desamparado em meio às lutas, em meio às tempestades. Pedro escrevendo sobre você, você é povo de Deus, deixa eu ver. Pedro escrevendo sobre você, ele diz lá na sua carta que você é geração eleita, sacerdócio real, você é nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É você, irmão. Pedro fala que antes você sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você anda por aqui, mas você anda sendo guardado pelo Senhor. Você anda aqui, mas você tem aquele que governa a sua vida. Em meio a mais severa tribulação e mais severa tempestade. Irmãos, não perca isso de vista. A gente vai começar a semana aqui, é muito lindo, irmãos. Louvando ao Senhor, mas a gente vai começar a semana. Desafios virão. Tempestades podem vir sobre nossa vida. Mas não se esqueça, você tem alguém que intercede junto ao Pai por você. E você não passa pelas lutas sozinho. Nação santa, povo exclusivo de Deus. É assim que você luta suas guerras. Sendo guardado pelo Senhor. Sendo protegido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo de Israel tinha um rei. E esse rei guerreava por isso. Coordenava. Dava direções, e assim o Senhor Jesus também faz para com a minha vida e para com a sua vida, amém, irmãos? Direciona, orienta, guarda, protege. Como então eu devo passar pelas adversidades? Como eu devo então viver aqui nessa vida, sabendo que as guerras virão, sabendo que os desafios virão? Nós aprendemos, irmãos, porque, olha o versículo 1. O salmista, ele ora dizendo: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Perceba, irmãos. Aqui nesse momento aqui,
É o povo clamando a Deus para que Deus respondesse às orações de Davi. Que o Senhor te responda, o povo, a nação clamando. No tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. E quando a angústia chegar, irmãos, quando o dia mal chegar, quando a aflição vier, quando a adversidade chegar para você e chegar para mim, não se esqueça disso, que você pode clamar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Não se esqueça que você pode clamar ao Senhor. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus. Você pode clamar. É isso que diz a canção? Posso clamar, acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. O quê? Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem. Você pode clamar, irmãos. Você pode buscar ao Senhor. Olha, perceba, nós não estamos livres das tribulações. Nós não estamos livres dos perigos, mas nós temos o Senhor e é assim que nós lutamos as nossas guerras, sendo guardados por Ele. O salmista aqui, ele faz uma oração. E a oração é que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, a nação orando pelo rei. E nós aprendemos aqui que nós podemos clamar ao Senhor também. E não somente isso, porque no versículo 2 ele continua nos ensinando. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Aqui novamente, a nação, o povo, orando para que do santuário o Senhor enviasse auxílio e desse apoio ao rei. O povo clama aqui a Deus por socorro, para que ele auxiliasse Davi. Do santuário, irmãos, e de Sião te deu apoio. Por que isso, irmãos? Porque nessa época aqui, Davi havia levado a Arca da Aliança, que era o penhor da presença de Deus ali para o Monte Sião, significando que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador dos céus e da terra, estava entronizado no meio do seu povo, no Monte Sião, irmãos, significando que ele estava próximo, que ele se fez perto do seu povo, significando que o Senhor havia escolhido mostrar que estava perto deles, olhando para eles, cuidando deles. E assim também ele está perto de nós. Na verdade, ele mora dentro de nós por meio do teu Santo Espírito. Ele está conosco em todos os momentos, nos auxiliando, nos dando apoio. É verdade, irmãos, muitos de nós só estamos aqui porque o Senhor nos sustentou, não é verdade? Só estamos aqui porque, de fato, Ele nos apoiou. Só estamos aqui porque, de fato, Ele foi o nosso refúgio. E, de fato, Ele é fortaleza, bem presente na hora da adversidade. Ele se faz perto, irmãos, e, de fato, Ele está perto. O salmista diz no Salmo 46 que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é auxílio. Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. Ele é bem presente. Ele é bem presente. Ele está perto. Irmãos, o que nós estamos esperando para clamar? Para clamar ao Senhor por auxílio. Para clamar ao Senhor por orientação. Para clamar ao Senhor por direção. Ele está perto. Ele está de braços abertos para nos fortalecer. Eu estou dizendo isso porque você sabe muito bem que nós temos dias difíceis. E esses dias chegarão. E nós? O que nós iremos fazer? Nós temos um rei, nós temos um Senhor. Nós não andamos aqui e não devemos andar na força dos nossos braços. Nós não andamos aqui e não devemos planejar tudo segundo o nosso intelecto, achando que nós nos bastamos. Não, irmão. Nós fazemos parte de um povo. E é o povo de Deus, e glória a Deus por isso. O que seríamos nós, irmãos, se o Senhor nos deixasse a nós mesmos? Se o Senhor retirasse a mão dele da nossa vida? Se ele nos deixasse andar segundo a nossa própria vontade, o que seríamos de nós? Mas graças a Deus, um dia ele nos alcançou, abriu o nosso coração,
abriu a nossa mente, nos revelou o caminho, a verdade, a vida. Nós sabemos em quem nós temos crido. Estamos bem certos do que Ele é poderoso. E Ele está perto. Ele está perto. A gente vai sair daqui, irmão, a gente vai iniciar a semana, segunda-feira, o mercado de trabalho. E muitas vezes não é esse ambiente aqui de adoração, mas o Senhor está aqui, perto de você aqui, mas lá também Ele estará perto de você, te fortalecendo lá. Lá na sua família, lá, acontecendo desavença lá, o Senhor está ali perto para te auxiliar. Tem gente que só quer viver na igreja, irmãos, não quer sair da igreja. Mas o Senhor não deixa de estar com você lá nesses lugares. Ore a Ele. Busque a Ele. No versículo 3, o salmista continua nos ensinando. O povo falando a Deus em relação a Davi. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Novamente, irmãos, aqui é o povo orando a Deus para o rei. Proteja o rei. Guarda o rei. Nós estamos aplicando isso aqui. Amém, irmãos? E agora o povo fala, lembre-se das ofertas do rei. Lembra como o rei se apresentava ao Senhor, Deus? Lembra? Aqui, irmãos, o povo está pedindo para que Deus lembrasse, considerasse as orações de Davi. Porque eu disse que dizem os estudiosos que esse salmo aqui acontece antes de uma batalha. Então Davi, antes de entrar numa batalha, Davi aqui antes de enfrentar uma guerra, Davi aqui, irmãos, antes de enfrentar um desafio, ele já havia se consagrado ao Senhor. Ele já havia orado ao Senhor. Ele já havia considerado os seus caminhos ao Senhor. Antes de entrar na batalha, antes de entrar na guerra, o que Davi fez? Ele já tinha suplicado ao Senhor. E nós, irmãos? Nós sabemos, muitas vezes, dos desafios que nós esperamos. Será que nós suplicamos ao Senhor em relação a isso? Nós sabemos que semana que vem, ano que vem, algo me aguarda. Será que eu já entreguei ao Senhor? Muitas vezes não, é verdade, irmãos? Muitas vezes nós esquecemos. Tem um desafio à frente, mas eu quero fazer segundo o meu intelecto. Tem um desafio à minha frente, mas eu quero resolver na força do meu braço. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos contra quem nós lutamos. Contra quem é a nossa guerra. Paulo já havia nos ensinado que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, não é verdade? Nós esquecemos que a nossa luta, irmãos, ela é espiritual. Espiritual. Nós não lutamos contra pessoas. Paulo, lá no capítulo 6, escrevendo na igreja de Éfeso, ele fala para nós nos vestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, irmão. E nós temos uma luta, nós temos uma batalha, nós temos um desafio, mas nós não queremos orar. Irmãos, parece clichê isso que eu estou falando aqui, mas é uma realidade, muitas vezes nós não fazemos isso. A rotina da vida, irmãos. Tira isso, irmãos. Por experiência própria, irmão, eu sou pastor. A rotina da vida tira isso. Eu posso estar aqui no ativismo. É o cuidado, irmão, que nós devemos ter. Orar. Consagrar ao Senhor. A nossa luta é espiritual. Está além daquilo que os nossos olhos podem ver. É real. E nós estamos brincando, irmãos, aqui. Nós não nos atentamos para essa guerra. Para aquele que anda ao nosso derredor, irmãos. Querendo tragar. Davi estava diante de uma guerra, de uma batalha. O que ele fazia? Ele orava. Ele suplicava ao Senhor. Ele se entregava ao Senhor. Sem vigor, sem força espiritual, irmãos, não se vence batalha. Não se vence batalha. Não adianta, irmãos. Você que cristão é filho de Deus, irmão, não adianta. Não adianta. A nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Em quem você tem confiado, irmãos? Em quem você tem se apoiado?
Com quem você tem conversado de fato? É com o Senhor também? Ou melhor dizendo, é com o Senhor em primeiro lugar? Que assim seja, amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a entregar a Ele os nossos dias, as nossas batalhas. Nós cremos nisso, amém, irmãos? Nós cremos nisso. Nós estamos falando com Deus. Com Deus. Só um parênteses, um dia eu estava num lugar, fiquei sabendo que o cara cobrava 1 milhão para ter uma conversa, um pessoal. E a gente cobra isso, irmão. Pessoal, um aconselhamento pessoal. Compartilhei isso com o pastor falou assim, 1 milhão. Eu falo com Deus, de graça. O Pai Celestial de graça. O Criador dos céus e da terra de graça. O céu está aberto a você. Para falar com aquele que tem o controle da história em suas mãos. Para aquele, irmãos, que sobrenaturalmente muda as circunstâncias, se assim ele quiser. Aquele que acalma o vento, irmãos. Ele é seu Pai Celestial, meu Pai Celestial. Nós temos livre acesso a Ele. No versículo 4, o salmista continua dizendo: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Olha o povo orando a Deus em relação a Davi. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito os seus planos. Aqui o povo ora para que o Senhor atenda os desejos de Davi. O povo ora. E é claro, irmãos, que o desejo de Davi aqui não era dado à ambição. O desejo de Davi aqui não era dado à avareza, aos desejos da carne. Davi era rei aqui na época e Deus havia confiado a ele e aquele povo. Então, o que Davi aqui desejava era aquilo que Deus já havia colocado em seu coração. E que havia lhe ordenado que pedisse. Por isso que o povo ora. Atenda, Senhor, o desejo do teu coração. Leve a efeito os seus planos. O que tem por trás das nossas petições, irmãos? O que tem por trás das nossas orações? Tiago, escrevendo na sua carta, ele fala que muitas vezes nós pedimos e nós não temos, porque nós pedimos por motivos errados. Tiago fala que muitas vezes nós pedimos e não temos, porque nós pedimos somente para gastar nos nossos próprios prazeres. Só por isso. Só para isso. Honrar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor com aquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes nós não temos por isso. O desejo de Davi aqui era glorificar o nome do Senhor. E que esse também seja o nosso desejo, irmão. Sabemos que nós oramos assim, todos os dias. E muitas vezes nós oramos no automático e nós não sabemos que nós estamos orando assim. Oramos assim. Quando, pastor? Oração do Pai Nosso. A famosa oração do Pai Nosso. Nós oramos, Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Nós oramos. O que é isso? Você faz que Deus seja mais santo? Deus não muda. Através das nossas atitudes. Deus ele é santo, Deus ele é justo. Os atributos de Deus não mudam. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é para que através das nossas vidas, o nome do Senhor seja exaltado, seja santificado, seja glorificado. Nós estamos orando. Como que nós fazemos isso? Através das nossas atitudes. É você conversar com alguém e depois dessa conversa, você glorificar a Deus. Você exaltar ao Senhor. É você ter um tipo de experiência com alguém, depois dessa experiência, você glorificar o nome do Senhor. Eu conversar com o Vitor aqui, ter uma experiência com o Vitor aqui, depois exaltar o Senhor, como o Senhor é bom, como Deus é justo. Depois de uma experiência que eu tive com o Vitor, o Vitor exaltando o nome do Senhor. Olha o Vitor santificando o nome do Senhor, irmãos. Será que nas nossas orações tem por trás, de alguma forma, glorificar o nome do Senhor? Santificar o nome do Senhor, porque esse é o chamado para todos nós. Será que nós pensamos dessa forma? Davi aqui estava pensando. De alguma forma, que o nome de Deus seja ou fosse exaltado. E no versículo 5, o salmista continua nos ensinando.
Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Sabe que interessante, irmãos? Esse versículo aqui é a parte central desse salmo. Porque aqui, irmãos, no versículo 5, é uma declaração confiante de vitória antes mesmo dela acontecer. Antes mesmo da batalha começar. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Irmãos, se você é filho de Deus, se você é cristão, a sua vitória é certa. A sua vitória é certa. Não sei o que estou falando, é Paulo que fala. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A sua vitória é certa. Talvez, irmãos, não é por meio daquilo que eu tanto queria. Como assim que minha vitória é certa? Aquilo que eu tanto queria não aconteceu. Pode ser que não seja o tempo. E se não acontecer conforme o teu desejo, irmãos, isso não faz de você um fracassado ou um fracasso. Não faz. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é vencedor e mais do que vencedor porque você tem o Jesus como seu Senhor e Salvador. Você é mais do que vencedor porque você que crê em Jesus já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho de Jesus, do Filho do nosso Senhor Jesus, do Filho do nosso Senhor Deus, Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor porque você foi resgatado do império das trevas. Muitas vezes nós esquecemos essa verdade. Mais do que vencedor. E aí, irmãos, Davi diz, no versículo 6, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Isso aqui é fé. Davi tinha fé que aquele mesmo Deus que havia estendido a mão a ele. Davi tinha fé que aquele mesmo Deus que havia o escolhido. Davi tinha fé que aquele mesmo Deus que havia o chamado, o escolhido para ser rei, era o mesmo Deus que estava sustentando o seu reino. Era o mesmo Deus que estava preservando a sua vida. E é o mesmo Deus que iria ouvir a sua oração e lhe dar vitória. O mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus. Aquele Deus que te chamou. Aquele Deus que te escolheu. Aquele Deus que te sustentou naquela adversidade que você viveu há anos atrás. Aquele Deus que te livrou, irmãos. Aquele Deus que te fortaleceu em uma situação que você achava que não conseguiria passar. Já passou por isso, irmão? É o mesmo Deus hoje e sempre será na sua vida. É o mesmo Deus que continua te sustentando com sua graça. Aquele Deus que te chamou, aquele Deus que te escolheu. Aquele Deus que te libertou do império das trevas, é o mesmo Deus que continuará trabalhando na sua vida até a volta do Senhor Jesus, é o mesmo Deus. Davi, ele lembra, irmãos, que o mesmo Deus que havia estendido a mão para ele, era o Deus que continuaria sustentando a vida dele. Às vezes nós esquecemos, né? Nós esquecemos. A gente é liberto por Deus, Deus nos fortalece em um determinado momento, aí vem uma tribulação, nós esquecemos o Deus que nos salvou. Nós esquecemos o que Ele fez por nós. Nós esquecemos de que Ele é poderoso para nos salvar ou nos sustentar naquela situação. Mas é o mesmo Deus. Irmão. Eu tenho certeza, se eu abrir o microfone aqui para todos aqui, tem testemunho para contar de que Deus já fez, como Deus já sustentou, como Deus já fortaleceu em uma situação dificílima. Mas o mesmo Deus continua agindo hoje, continuará agindo, continuará sustentando. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele diz que aquele que começou a boa obra em nós terminará. Terminará. Por isso continue crendo. Por isso continue perseverando. Porque o versículo 7, o salmista diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aqui, irmãos, é uma comparação entre o povo de Deus e o restante do mundo. Enquanto uns oram e se consagram a Deus
e se unem com objetivos de glorificar a Deus, outros, à medida que as suas riquezas crescem e seu poder cresce, confiam nos seus recursos. Enquanto uns aqui, irmãos, oram dizendo: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo, eu dependo do Senhor, o Senhor é meu redentor. Enquanto uns oram agradecendo ao Senhor por ser o seu libertador, por ser a sua rocha, outros buscam auxílio nos poderes desse mundo, se esquecendo que não é tecnologia de ponta, não é o dinheiro, não é a sabedoria, não é a estratégia humana que de fato garante o nosso futuro, é o Senhor que garante o nosso futuro. Por isso nós confiamos no Senhor. Carros e cavalos não dão alegria verdadeira. Carros e cavalos não dão, melhor dizendo, vitória verdadeira, não, irmão. Quando no meio da crise você for tentado a confiar em você mesmo, lembre-se disso. Quando no meio da crise você for tentado a confiar somente na sua capacidade, no seu intelecto. Quando no meio da crise você for tentado a se esquecer do Senhor, lembre-se quem de fato é capaz de te sustentar. Lembre-se quem de fato é capaz de te erguer, irmãos. Só o Senhor. É isso que o salmista fala, porque no versículo 8 ele fala: uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Os que confiam nos seus recursos, eles vacilam e caem. Os que confiam nos seus recursos, eles não se mantêm, não se sustentam. Mas os que confiam no Senhor, eles podem até cair. Os que confiam no Senhor, eles podem até sofrer. Os que confiam no Senhor podem até ser afligidos. Os que confiam no Senhor passam por tempestades, irmãos. Ficam angustiados e podem até cair, como eu disse, mas se confiamos no Senhor, nós nos erguemos e estamos. Irmãos, eu não sei se você já vacilou, mas eu já. Não sei se você já caiu, mas eu já. Eu não sei se você já falhou, irmão, mas eu já. Mas para aquele que falhou, caiu, vacilou, só está firme, só está de pé porque confia no Senhor. Porque não confia em carros e em cavalos. Os que confiam no Senhor se erguem e fica de pé novamente. Porque não se apoia na força do seu braço, não se apoia no seu intelecto, se apoia no Senhor, ele confia no Senhor. Essa é a diferença. Muitos vacilam, muitos caem, mas permanecem ali. Quando o cristão é afligido, atingido por uma tempestade, pode até tropeçar, irmãos, mas se confia no Senhor, ele se ergue e fica firme. Glória a Deus por isso. Essa é a diferença, irmãos. Onde nós estamos firmados. Onde está a nossa rocha, ou melhor dizendo, quem é a nossa rocha? Onde estão firmadas as estacas da nossa alma? A nossa vida. Onde está, irmãos? Quem é o nosso Senhor? É Jesus, irmãos? Se é Jesus, nós nos erguemos e estamos firmes. Nos erguemos e estamos firmes, irmãos. Essa graça é a graça disponível para todos aqueles que confiam no Senhor. Essa é a graça disponível para todo aquele que confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é a graça que vai te livrar dos problemas, não, irmão. Se o Senhor quiser, Ele faz isso. Mas se Ele não quiser, por algum motivo, por algum propósito, a graça dele será suficiente na nossa vida. Nós temos consciência disso, irmãos. No meio da tribulação, o Senhor está difícil demais. Eu ouvi um pastor falar, nunca mais esqueci. No meio da oração, o Senhor tem duas escolhas. Ele pode fazer, se assim Ele quiser. De duas, uma. Ou nos livra, ou a graça dele nos basta. De uma forma ou outra, nós não seremos desamparados, irmãos. Não seremos. Quem experimenta da graça do Senhor aqui, irmãos? Fortalecendo. Nós experimentamos. E é dela que nós precisamos.
No versículo 9 ele termina: Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Por isso persevere. Por isso prossiga. Por isso continue firme, porque você não confia em carros. Você não confia na tecnologia, você não confia em cavalos, você não confia na sua força. Você confia no Senhor, o nosso Deus. E por isso que nós estamos firmes e estamos de pé, amém? Que possamos continuar assim. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode ser fortalecido pelo Senhor nessa noite? Você que precisa, clama a Ele nessa noite. A semana vai iniciar, mas nós precisamos do Senhor. A semana está iniciando, mas nós precisamos do Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor nessa noite mais uma vez. Clamamos ao Senhor porque é o Senhor que é nosso bem maior. Nós clamamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Nós clamamos ao Senhor porque do Senhor que vem graça para nos fortalecer. Do Senhor que vem graça para nos encorajar. Do Senhor que vem graça para nos direcionar. Por isso nós clamamos ao Senhor. Nos encha com mais do Senhor, do Teu Santo Espírito. Nos fortalece, estamos clamando ao Senhor como igreja. Nos faça experimentar mais do Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Muitas são as lutas, muitas são os desafios, muitas são as tempestades, mas nós confiamos no Senhor. Nós estamos declarando aqui que nós não temos bem maior do que o Senhor em nossas vidas. E é do Senhor que nós precisamos cada vez mais ter. E nós clamamos ao Senhor, Deus. Continua nos guiando. Continua nos conduzindo aqui nessa terra. Continua nos fortalecendo.